Boa tarde, vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança, hoje no 21 dia, 21 dias da nossa campanha, terminando hoje a nossa campanha de 21 dias do jejum da vitória. Que bênção, né? 21 dias, Deus falando conosco, nós ouvindo a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como não é diferente também nesta tarde, nós vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus neste lugar, nesta casa de oração, né? Porque a minha casa onde eu moro também é uma casa de oração, porque aqui tem pessoas que oram, que buscam a Deus, porque a palavra de Deus é assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas virão por acréscimo. E hoje eu gostaria de ler João 21, capítulo 5. Disse, pois, Jesus: Filho, tendes alguma coisa de comer? Respondeu: Não. E ele disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima, e pão. E disse Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Uma palavra que a gente ouve muito pregar nesta palavra, né, irmãos? Tem até uma música que fala: lança tua rede ao mar, creia na palavra de Deus, né? Mas muitas vezes nós estamos como esses discípulos. Aqui nesta passagem a gente vê que Jesus já tinha ressuscitado. E pela história aqui só tinha 7 discípulos. E quando Jesus estava aqui cumprindo seu ministério, eram 12 discípulos, né? Mas um o traiu. Ele joga muita culpa em Judas, né? Porque Judas o traiu severamente a Jesus Cristo. Mas também tem os outros discípulos que traiu Jesus. Não foi só Judas. O erro de Judas foi que, além dele ter traído, ele não suportou a acusação e se suicidou também. Mas nós vimos aqui nessa palavra que Pedro também traiu Jesus. E os outros discípulos também traíram, porque na hora que Jesus mais precisou deles, todos sumiram. Não tinha um. Só ficou João, Maria e algumas outras Marias ali na cruz. Né? Porque geralmente as mães dificilmente abandonam um filho na hora da dificuldade, né? Os filhos abandonam a mãe. Mas uma mãe, quando vê um filho na dificuldade, ela não abandona ele. Ela é até criticada, as pessoas criticam, porque ela é mãe, não tem que ficar fazendo coisas para filhos marmanjo, né? Que aqui
aqui a linguagem dos Piracicabana é essa. Esse é um marmanjo, não fica fazendo coisa para ele. Que não é o contexto aqui de Jesus, né? Que Jesus foi um homem santo, é santo, sempre será. Ele teve que passar por essa morte de cruz para que hoje nós estivéssemos vivos aqui fazendo essa live para mim, para você. E aqui eles estavam a noite toda pescando. Eu creio que Pedro já estava bem desanimado, porque Jesus já tinha morrido. Como eu falei, só tinha 7 discípulos, porque os outros já tinham tudo se dispersado. E eu creio que naquele momento Pedro estava bastante desanimado. A Bíblia diz, né, na história, que Pedro tinha voltado a pescar. Geralmente, quando a gente está desanimado com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, a gente volta a fazer o que a gente era acostumado a fazer antes. E Pedro estava nessa situação, ele era um pescador. E ele voltou a pescar novamente, desiludido. Eu creio que ele falou, Jesus já morreu mesmo, não está mais aqui. Eu neguei ele 3 vezes, por que eu vou ficar mais fazendo a obra de Deus? Eu vou parar. Eu não vou fazer mais nada, não tenho mais quem seguir. Eu vou seguir quem agora? Eu creio que naquele momento todas as promessas que o Senhor Deus tinha feito para eles, olha, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo. Naquela hora esquecer de tudo, porque na hora da luta, na hora da dificuldade, quando o circo aperta, né? Quando os problemas chegam, em vez da gente se apegar mais com o Senhor Jesus, a gente começa a olhar para os problemas, para as dificuldades e esquece daqueles que nos chamou. Você conhece quem te chamou? Porque na hora da luta que você tem que falar, não, eu sei quem me chamou. O nome dele é o Senhor Jesus. Não vou voltar a parar no meio do caminho. Não vou parar de lançar a rede. Vou continuar pescando. Vou continuar trabalhando na obra de Deus. Não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, somente para o alvo que é Jesus. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado nesta hora. O Senhor Jesus que está aqui conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos manda esta palavra nessa tarde. Não pare, não pare. Continue lançando a tua rede. A rede ali para eles era a ferramenta de trabalho. Cada um tem a sua, né? A rede aqui era a ferramenta de trabalho. O nosso Jesus, ele é tão assim, organizado. Eu vejo Jesus assim, uma pessoa tão organizada, que ele usa dos próprios objetos para que a pessoa entenda a palavra. Ali, Pedro poderia ser um carpinteiro, poderia ser um lavrador, mas Pedro, ele era pescador. E ele estava muito desanimado. Ele voltou a trabalhar no seu trabalho, ele era um pescador, né? Eu creio que ele tinha ali sua pescaria, sua banca de peixe, eu não sei, a Bíblia não diz. Mas Jesus apareceu ali para eles. E ninguém perguntou nada, mas Pedro já sabia que era Jesus que estava ali. E Jesus não estava mais ali como homem, Jesus estava ali se apresentando como o próprio Deus, porque ele havia sido morto e ressuscitado. Jesus apareceu ali para os seus discípulos e falou para Pedro, Pedro, lança a tua rede para o lado direito. Tem outras passagens da Bíblia que fala assim, Senhor, eu já pesquei a noite inteira e não peguei nada. E o Senhor Jesus fala assim, lança a tua rede para o lado direito. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Que só ter a ferramenta de trabalho não resolve nada. Você tem que ter a obediência. Quando Deus manda você fazer uma coisa, faz do jeito certo. Tem gente que está trabalhando a noite toda. Tem gente que está batalhando a noite inteira. Está fazendo a obra, até está trabalhando na obra, mas não está pescando nada. Por quê? Está fazendo da forma errada.
Usa a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Usa aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você pescar muitos peixes. Hoje aqui o Senhor nos chama, não é nós para pescarmos peixes da terra. Porque na terra eu posso arrumar uma vara, ir lá no rio Piracicaba, jogar uma varinha lá e pegar até uns 10 peixinhos lá para mim. Mas são as almas. O Senhor falou para Pedro aqui em outra passagem: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. E como eu faço para ser pescadora de homens? Só com a ferramenta não adianta, irmãos. Eu tenho que ter a unção de Deus. Tá cheio de pessoas que até tá trabalhando, mas perdeu a unção. Perdeu aquilo que Deus já tinha, a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, você não vai conseguir trabalhar nessa terra seca. Neste lugar que você está achando que você já tem que parar, já tem que olhar para trás de novo, voltar a praticar as coisas que você praticava. Não, continua. Mas o segredo da vitória é a obediência, usar a ferramenta que você tem nas suas mãos e receber a unção do Espírito Santo. Porque Deus já deixou tudo preparado. Olha o que o Senhor Deus fez aqui, né? Na passagem aqui do versículo 21, 8. E outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Quando eles obedeceram a Deus, as redes deles foram cheias de peixes. Só que Jesus, aqui no 12, diz assim: diz-lhe, vinde e comei. Jesus já estava esperando eles ali com o pão e com o peixe. Jesus já tinha trabalhado na frente. Jesus já tinha pescado o peixe primeiro. Ainda que você esteja desanimado nessa tarde, eu quero falar para você: Jesus já está na frente. Jesus já está preparando tudo lá na frente. Jesus já está com o pão, Jesus já está com o peixe te esperando. Agora faz a tua parte, lança a rede para o lado direito, usa o que Deus colocou nas tuas mãos, usa o dom que Deus te deu, faz a obra de Deus com perfeição. Faz da maneira que Deus quer que você faça. Não queira ser uma pessoa teimosa, querendo fazer tudo do seu jeito. Ah, se não for do meu jeito, eu não faço. Não, faz do jeito de Deus, que é do jeito de Deus que as coisas dão certo. É do jeito de Deus que os peixes vão vir. É do jeito de Deus que você vai levar a sua rede cheia de peixes. O que quer dizer isso daí? Quando Deus dá a benção, Ele dá a benção completa. É benção em abundância. 153 peixes vieram naquela rede. Para uma rede que não tinha nada, 153 peixes é muito peixe. É muito peixe. Aí agora a hora que o primeiro peixe foi o Senhor quem colocou. Os outros peixes, os discípulos que tiveram que trazer. Tem coisas que Deus faz. Ele faz. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus faz. Mas aquilo que está na nossa mão para nós fazermos, nós fazemos. Porque Deus não vai fazer por nós. Tem coisas na nossa vida que é você mesmo que tem que fazer. Tá ouvindo aí, meu irmão, minha irmã? É você mesmo que tem que fazer. Ah, mas é Deus que tem que fazer. Não, é você que tem que fazer. Você faz e Deus abençoa. Você faz e Deus já te espera lá na frente com a vitória. Então fica com essa palavra nessa tarde, neste culto ao seu lar, neste último dia do jejum da vitória, amém? Coloque sua mão junto com a minha, coloque teu copo com água aí e vamos orar. Amado Deus, obrigado por este último dia desta campanha de fé, de 21 dias que nós fizemos nesse jejum da vitória, no culto ao seu lar. Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que prepara o peixe. Tu és aquele que coloca sobre a nossa mesa o que nós estamos precisando. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia.
Pai, vamos continuar fazendo a tua obra, vamos continuar lançando a rede da maneira direita, obedecendo a tua palavra, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Ó Espírito Santo, ainda que o inimigo queira colocar desânimo, queira colocar tristeza, queira paralisar aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, mas nesta tarde, pela tua palavra, nós lançamos a rede da forma direita e os peixes vão chegar até o aprisco que o Senhor já preparou para nós. Espírito Santo, entra nesta casa, entra neste lar, entra no meio desta família e entrega a vitória. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este 21 dias da campanha do jejum da vitória, e eu entrego cada irmão que está ouvindo comigo esta oração, que a bênção do Pai, a bênção do Filho vá sobre a vida dele, do alto da cabeça até as plantas dos pés, e que o Senhor Jesus abençoe este copo com água, que ao bebermos desta água se torne em remédio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. 21 dias do jejum da vitória. Compartilha aí esse vídeo, deixa um joinha e nós vamos continuar na campanha, na outra campanha, amém? Deus vai estar mostrando outra campanha e nós vamos estar fazendo, em nome de Jesus. Amém? Deus que abençoe.